Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. É o meu desejo. Nesse domingo de Ramos, um, um dia tão especial para o cristianismo, nos quatro cantos da terra, porque Jesus foi aclamado rei. Aquelas pessoas ali aclamaram, dizendo: Hosana nas alturas. Disseram, significa salva-nos, salva-nos, Hosana. Eles celebraram a Jesus, né? Colocando aqueles tapetes de palmeiras, onde Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. Então, ali eles entenderam o nosso Salvador e pediu salvação a ele. Mas eles não entenderam o reino de Deus. Eles não entenderam que Jesus tinha que passar pela cruz. Mas ao terceiro dia ele triunfou. Então hoje é um dia muito emocionante. Um verdadeiro cristão entende que hoje é um dia não só de celebração, mas de um chamado espiritual. E esse texto eu quero ler no livro de João. Esse texto da palavra de Deus, da santa palavra de Deus, está nos evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, João, Lucas. Mas eu vou ler hoje lá em João, falando. São 5 versículos que falam dessa entrada de Jesus de uma maneira triunfal em Jerusalém. Então, nós que somos cristãos, entendemos que Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Então, hoje é um dia de um começo, de um novo começo, de uma nova aliança com Cristo. Eu vou ler com vocês ali em João 12, a partir do versículo 12. Olha como João registrou aquele momento. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana! Bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. Então, nós vimos ali, meu irmão, minha irmã, que até os próprios discípulos não entenderam aquele momento extraordinário na história do cristianismo, onde Jesus foi aclamado rei. Quando eles diziam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus ali foi celebrado pelos judeus, mas os judeus não compreenderam que ele tinha que passar a morte de cruz, tomar o nosso lugar ali. E hoje
nos reconciliar com Deus através da fé em Jesus Cristo. Então, aquele momento ali sublime é muito significativo para todos nós. Eles celebraram, mas não entenderam o reino. O alerta para cada um de nós é que a multidão clamava: Hosana, salva-nos, salva-nos, Senhor. Mas esta mesma multidão também falou: solta Barrabás, crucifica o Jesus. Então, hoje, quando nós rejeitamos a obra da cruz de Jesus Cristo, onde ele teve que passar por tudo aquilo para tomar o nosso lugar e ali nos reconciliar com Deus, o véu do tempo se rasgou do alto a baixo com a morte de Jesus. Esse dia de hoje, Jesus fala para você não só celebrar, mas lhe chama, é um chamado a uma vida espiritual com Deus, a compreender, a ter consciência do teu propósito nessa vida, a ter consciência do que o próprio Deus, tomando forma de homem, veio fazer aqui nesse mundo. Ele veio te salvar, ele veio me salvar, veio salvar toda a humanidade. Então hoje é um dia de nós realmente refletirmos como foi profundo, como foi único essa atitude do próprio Deus se tornar homem, vir para conviver conosco e ali entrar em Jerusalém, ali ser celebrado rei, e aqueles que eram da sua própria etnia, né? Judeus igual a Jesus, que Jesus, ele nasceu lá, ele escolheu aquele povo, judeus, Israel atualmente, para vir ao mundo, para evangelizar as nações, para mostrar que sempre esteve conosco, para que nós entendamos que nós somos criaturas suas e nos tornamos filhos quando assumirmos um compromisso com o Senhor Deus. Então fica esse alerta, porque emoção sem compromisso não vale nada. Então aquelas pessoas se emocionaram e celebraram a Jesus ali, mas depois de um bom tempo, né, de dias após aquilo, houve a crucificação. E aqueles que estavam ali clamando por Jesus salvá-los, eles crucificaram a Cristo, preferiram um ladrão chamado Barrabás. Não é diferente nos nossos dias. Muitas vezes, quando temos nossa mente cauterizada, pedrificada pelo pecado, nós não reconhecemos o valor das coisas, das atitudes, das renúncias, dos sacrifícios, não entendemos e fazemos como aquele povo. Aquele povo, hoje em dia, também crucificamos a Cristo quando rejeitamos a sua palavra. Então, a religião sem transformação também não vale nada. Muitos querem incutir a sua própria vontade na religião. Essa religião de nada vale. A religião pura e verdadeira religa o homem, a mulher, o ser humano a Deus. Então, você tem que ter uma vida completamente transformada pelo próprio Deus. E isso não é de um dia para a noite. Isso demanda busca. Isso demanda
busca constante, oração, jejum, leitura da palavra, para que você faça e tenha um propósito de vida realmente consciente, não emocional, como aquelas pessoas faziam. Hosana, Hosana! Todos emocionados ali com a entrada de Jesus. Tudo bem, nós também somos emoção, mas a palavra diz: transformai-vos com entendimento, né? Esse mundo tenebroso. Nós temos que ter uma fé inteligente, e o cristianismo é inteligente. O cristianismo, ele desperta no homem verdadeiramente a vontade de se conectar com o seu Criador. Então, seguir Jesus só quando é conveniente, como aquelas pessoas estavam fazendo ali, não vale de nada. Seguir Jesus é entender também a obra da cruz. Seguir Jesus é uma decisão de vida. Seguir Jesus, lá em Lucas 6,46, porque vocês clamam a mim, mas não fazem o que eu digo, né? Eles clamavam a Jesus, mas não obedecia e taparam o seu entendimento para compreender que Cristo tinha que tomar o nosso lugar na cruz. Se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. A salvação não poderia nos alcançar, porque homem nenhum poderia cumprir a lei na sua totalidade. Só o próprio Deus, feito homem, que cumpriu toda a lei. Jesus, o tempo todo o tempo, foi tentado, mas não pecou. E deixou-nos exemplo de tudo. Se nós estivermos debaixo da sua graça, temos condições sim de dizer não ao pecado e a tudo aquilo que o diabo levanta para nos afastar de Deus. Então, reconhecer a verdade. Hoje é um dia de reconhecer a verdade. Hoje é um dia de examinar o coração e abandonar, né, a emoção e entender a obra da cruz. Hoje é um dia para nós entendermos que depois de Hosana vem a cruz. Então, eu também tenho minha cruz, você também tem a sua. Mas Jesus disse: olha, vinde para mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Servir a Deus é ter alegria de vida. Servir a Deus é amar e estar no caminho certo. Servir a Deus é ter condição de dizer não ao pecado, porque Deus vive em nós. Então, isso é a maior alegria de um cristão genuíno, um cristão que ama a Deus em primeiro lugar. Sobre todas as coisas ele ama a Deus. Fazendo isso, ele vai ter condições de amar o seu próximo e de entender que Jesus morreu na cruz por você, por mim, mas ele ressuscitou, ele triunfou. Para quem ainda não é cristão, hoje é um dia de chamado a uma vida espiritual, chamado a você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, porque quando Cristo é o teu advogado, quando Cristo está à frente da tua vida, em tudo tu tem orientação. Eu não estou dizendo que você não vai ter aflições. O próprio Deus deixou escrito lá em Pedro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu, o Senhor, venci o mundo. Então ele nos capacita
a todo dia viver uma novidade de vida, a amar Ele sobre todas as coisas, a amar o nosso próximo, ter uma paz que excede todo entendimento, poder abrir nossa boca e dizer, olha, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus tira teu coração de pedra e coloca um coração de carne dentro de você, um coração que pulsa, um coração transformado. É o Senhor Jesus que possibilita isso para mim e para você. Por isso, manda esse vídeo para outras pessoas que precisam entender o que significa Hosana, o que precisa entender o que significa Domingo de Ramos, um dia tão maravilhoso onde nós devemos compreender toda a obra da cruz, toda a obra que o Senhor Jesus fez por nós. Ele triunfou. E Ele faz de você também um cidadão dos céus. Compreenda o reino de Deus nesta manhã. E tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Vamos orar. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade de aqui compartilhar a Tua palavra, de ser transformado pela Tua palavra e também abrir a minha boca para que a Tua palavra também transforme os outros, o meu próximo, o meu irmão. Ó Senhor, entra com poder através dessa palavra na vida dessas pessoas, que verdadeiramente elas compreendam a obra da cruz e se decida o Senhor a te aceitar como Senhor e Salvador da vida delas. Por isso, Senhor, com a certeza que maior o que está em nós do que o que está no mundo, e também sabendo que Tu responde esta oração, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe nesse domingo maravilhoso, Domingo de Ramos, onde Jesus é celebrado Rei. Tenha um excelente dia.